Oi, eu sou a Mari Maru e esse é o Tenha Moda, seu espaço favorito pra gente conversar de moda de verdade e com propósito. Gente, eu vou começar esse episódio falando que ele não tem nada a ver com as blogueiras da Rússia, tá? Meu problema não é com vocês, eu nem conheço vocês, então eu só queria deixar isso claro. O meu problema é com as blogueiras e, entre aspas, influenciadoras brasileiras mesmo, tá, gente? E eu já queria começar perguntando pra vocês o seguinte, gente, quando foi que vocês concordaram em deixar essa galera tão famosa, hein? Quando foi que a gente normalizou tanta coisa ruim, meu Deus? Eu ainda me choco, gente, eu juro por Deus. Vocês devem ter visto nos últimos dias a polêmica envolvendo as blogueiras brasileiras que estavam divulgando um suposto intercâmbio de trabalho para a Rússia de uma empresa que estaria sendo investigada por tráfico humano, né? A oportunidade era para mulheres entre 18 e 22 anos, um trem super esquisito que você ia para a Rússia e do nada sua vida ia mudar. Você ia receber em dólar, oportunidade de crescimento, etc, etc. E isso me deixou tão brava, mano. Esses trem às vezes acabam com o meu dia, sabe? Infelizmente eu ainda deixo que acabe com o meu dia. Porque eu sinto que a gente tá se perdendo num nível que passa do controle, assim, sabe? E eu vi um vídeo daquela influenciadora do TikTok, a Pietra, que tem um filho e ela fala sobre maternidade. Eu adoro ela é modelo, enfim. Ela tava puta também, falando que essas meninas que fizeram os vídeos, elas tinham que perder tudo, sabe? Elas tinham que perder contrato, tinham que perder oportunidade e ficar na sarjeta mesmo. Mas que isso não ia acontecer. E realmente não vai. Sabe por que não vai? Porque ninguém nem lembra disso mais. Você lembra disso? Tem alguém ainda falando dessa história? Claro que não, gente. O que aconteceu? O que elas fizeram, né? Quando o negócio bombou, aí, tipo, descobriram o que era e tal, e começaram a atacar elas nas redes sociais, elas apagaram os vídeos, óbvio. Logo depois, elas desativaram os comentários, porque a galera tava xingando muito, elas deram uma sumidinha ali dos stories, né? Desativaram os comentários. Depois, restringiram os comentários, porque a galera já tava apaziguando, já tava esquecendo, e agora os comentários já estão ativos de novo. Na maior parte das publicações, elas já voltaram a publicar. Então, assim, deu pra entender? Só foi esperar a poeira baixar. E logo elas já estavam no ar de novo, falando mais merda, influenciando mais gente. Então, é assim que acontece e é por isso que elas não param de fazer o que elas fazem, de falar o que elas fazem, porque a gente esquece, entendeu? Provavelmente você já tinha esquecido e a maior parte das pessoas também que viu alguma coisa sobre isso já esqueceu também, sabe? Não é mais importante. E isso é claramente um exemplo de falta de responsabilidade, que tem tudo a ver com blogueiras de moda. Elas nunca são cobradas de nada, os conteúdos são sempre, assim, bobinhos, sabe? Bobinhos que eu falo entre aspas, tipo unboxing, get ready with me, comprinhas, que não exige uma complexidade, assim, tão grande. São conteúdos mais óbvios mesmo, mais bobinhos, assim, nesse sentido. Mas aí, quando você percebe, elas estão falando de coisas muito piores, tipo aposta, tigrinho, trabalho escravo, tráfico humano. E eu queria deixar bem claro também que eu não sigo nenhuma dessas meninas, mano. Eu tive que pesquisar pra saber o que elas são, o que elas fazem, o que elas comem, entendeu? E eu sei que tem algumas delas que não fazem conteúdos focados em moda, não. Eu dei uma olhada nos perfis, eu sei que algumas fazem conteúdo de humor, outra é um negócio mais fitness e tal. Eu só queria falar que, tipo assim, quando se pensa, eu vou falar no geral, assim, de blogueiras no geral, mas focando nessas também, porque apesar do conteúdo principal de algumas delas não ser moda, sempre vai esbarrar nisso, e também a maior parte delas, o conteúdo principal é moda e beleza. E, assim, quando se pensa em ser blogueira e influenciadora, não tem como fugir da moda. Sempre tem moda no meio. Até porque, se você pensasse hoje em ser blogueira, qual nicho você acha que seria o mais fácil de você falar, assim, pra você começar? Aquele que não exige muito estudo, muito esforço e nem muito conhecimento. Moda. Aquele que qualquer conteúdo bonito que você faça vira aesthetic,
vira lifestyle, vira trend, entendeu? E todo mundo quer consumir moda. O trem que mais me irrita no mundo é a moda não ser levada a sério. Qualquer imbecil na internet hoje em dia fala de moda e o problema nem é só esse, assim. Você pode falar o que você quiser na sua casa, você pode falar o que você quiser na rua, você pode falar o que você quiser na internet. O problema pra mim é que essas pessoas, na verdade, serem, tipo, porta-voz, sabe? Porta-vozes, virarem referência, terem acesso a eventos de moda, influenciarem as pessoas com opiniões medíocres que elas têm. Ai, gente, eu falaria mal de blogueiras fúteis de moda o dia todo, porque no final do dia elas resumem a moda a nada. E elas tiram toda a credibilidade e responsabilidade que a moda exige e que nós, né, lutamos para que exista. Ai, enfim, essas pessoas aí, que não são só mulheres também, elas se apoiam na moda para crescer de forma irresponsável. Conteúdos de moda e beleza são a base de tudo para você chegar a um lugar de prestígio hoje em dia. E aí eu identifico, tipo, 2 problemas grandes, assim. O primeiro deles, eu acho que é esse mundo de ilusão que se cria em torno da moda. Que a moda é só glamour, que a moda são marcas de luxo e que a moda te permite viver essa vida fácil, sabe? Gente, não acreditem nisso, pelo amor de Deus. Viver da moda de forma digna, né, que eu tô falando, é muito difícil. E essa ilusão toda, ela começa a virar a futilidade que eu falei, sabe? Nossa, gente, pra mim, esse tipo de conteúdo nem poderia se encaixar em conteúdo de moda, assim. Esses conteúdos que eu falei, tipo assim, de Get Ready With Me, esses conteúdos mais bobinhos, assim, eles, tipo assim, se encaixam em conteúdo de... Sei lá, mano, em conteúdo de estilo e tal, mas moda deveria ser outro tipo de conteúdo, assim, sabe? Eu acho que quando a gente resume moda e beleza também a esses tipos de conteúdos que eu tô falando, fica algo tão raso, sabe? Que as pessoas perdem o interesse em saber sobre moda de fato, quando a gente fala de moda. Que é que eu tô falando para as pessoas que entendem essa diferença, porque, tipo assim, quando a gente fala de moda num contexto geral, você entende que a gente tá falando de outra coisa, a gente tá falando de personalidade, a gente tá falando de perfis, a gente tá falando de, tipo assim, do modo de viver, de consumir e tal. Por isso, inclusive, que é o nome do podcast, se você tá chegando agora, Tenha Modos, porque moda vem de modos, entendeu? Tipo assim, é do modo de viver, de consumir, de se vestir, então, tipo assim, é um negócio muito maior. Então, eu acho que quando a gente resume moda a essas coisas mais fúteis, assim, tipo, a gente perde muito o conteúdo que a gente poderia explorar, sabe? E aí fica algo raso. E aí, quando as pessoas resumem só algo raso, elas não querem consumir as outras coisas, né? Tipo assim, o que seria moda de fato. Tipo assim, moda sustentável, moda com propósito, sabe? Acabei de descobrir que eu nem sei fazer isso direito. Eu não sei se tá soando do jeito que eu gostaria que soasse, mas imaginem que eu estou olhando pra vocês com uma cara de desprezo enorme a cada palavra que eu falo. Moda com propósito, sabe? Moda sustentável. Sabe o que eu tenho a ver com isso se eu não quero consumir esse tipo de coisa? E é toda uma cadeia, né? Vai gerando uma cadeia. Vocês não, que quem tá aqui com certeza não é esse tipo de gente, mas as pessoas que querem consumir esse tipo de conteúdo só, elas vão reproduzindo esse tipo de comportamento. Então, assim, é bem complexo, na verdade. E aí, fica tudo muito raso e tudo muito mais fácil, assim, sabe? Tipo assim, vou tentar explicar de uma forma melhor para vocês conseguirem entender. Uma pessoa que segue essas meninas, essas blogueiras, e que vê o tanto que as coisas para elas parecem fáceis, nesse sentido de ilusão, elas acham que o intercâmbio para a Rússia é uma boa ideia, sabe? Parece algo super fácil de conseguir. Se eu, blogueira de moda, conseguir ficar rica tão fácil assim, você também consegue. E vai criando essa ideia de ilusão em cima de tudo.
Por isso que o problema das blogueiras pra mim não é só o fato delas serem fúteis e delas falarem merda, não. É o fato delas conseguirem influenciar outras pessoas. Então, pra mim, esse, na verdade, é o maior dos problemas. Se você fala merda aí na sua casa e você, tipo assim, as pessoas conseguem perceber que você tá falando merda e você não influencia ninguém, pra mim o problema é seu. Mas é a partir do momento que o seu discurso começa a tomar uma proporção muito grande, as pessoas começam a validar o que você fala e você só tá falando bosta, aí pra mim é um problema muito grande, assim. Então, tipo, eu acho que essa ideia da ilusão, a gente sempre tem essa ilusão, né? Eu acho que o capitalismo, ele gera essa ilusão e aí é muito difícil desvincular também. Eu também tenho essa ilusão de que se eu tivesse mais dinheiro, eu poderia talvez ser mais feliz, porque aí eu ia trabalhar menos, enfim, tipo, não é nesse ponto que eu tô falando, não. Mas é essa ilusão da gente querer viver do fácil, da gente querer viver das coisas que vêm muito fácil. E para quem trabalha com isso, para quem trabalha com moda, para quem tá no mercado de trabalho, para quem quer trabalhar com moda com propósito, enfim, para quem se propõe a fazer mais do que o óbvio, vocês sabem que nada vem fácil, né? E que a gente precisa trabalhar muito para conseguir conquistar as coisas. Tudo, assim. Mas se você quer ser uma pessoa direita, se você quer ser uma pessoa honesta, né, fazer um trabalho digno, você sabe que as coisas elas vão demandar um pouco mais de esforço e um pouco mais de tempo, assim, para darem resultado. E essas pessoas que compartilham dessa moda que eu não aprovo aí, que eu tô falando, elas trazem essa ideia de que as coisas elas são muito fáceis de conseguir. Então, o maior problema para mim é que cria essa ideia de que tudo pode ser fácil, sabe? Eu consegui, você também vai conseguir. Então, esse negócio do intercâmbio, ele parece uma loucura, assim. É tipo, meu Deus, como que você acreditou que você poderia ir pra Rússia e fazer um intercâmbio lá e ganhar em dólar e tal, com proposta de crescimento? Mas aqui, realmente, essas pessoas conseguem fazer uma lavagem cerebral nas meninas, né, que seguem elas, essas meninas aí de 18 a 22 anos, que elas querem ter essa vida de luxo, querem ter a vida que essas influenciadoras têm. Então, tipo assim, é um problema muito maior, sabe? Eu acho que se você consegue ter discernimento para entender que isso é um negócio que jamais poderia acontecer, porque, assim, você problematizou a ideia e entendeu que isso não seria possível, parabéns, você teve o discernimento de fazer isso. Mas tem muita gente que não consegue ter. E eu vi até uma galera falando que eles investiram pesado na divulgação aqui no Brasil, porque a gente tem essa vulnerabilidade aqui muito grande e essa precariedade de informações. Então a galera costuma acreditar mesmo em quem eles confiam. E tá aí um grande problema. Então acho que o maior problema é esse, assim, sabe? Como se as coisas não exigissem esforço e como se você pudesse acreditar em tudo que você vê, que é essa coisa da ilusão que essas meninas criam, essas blogueiras criam, em cima de tudo que elas fazem, assim, da vida delas. A vida delas é uma verdadeira ilusão, só que faz com que todo mundo queira ter a vida delas. E o segundo maior problema pra mim é essa falta de responsabilidade com a verdade, sabe? Que a moda exige. Eu falo tanto, eu acho que a gente da moda sustentável fala tanto de transparência na moda e do quanto ela é importante. E aí, nesse discurso da moda na internet, tudo isso se perde, assim. Você não vê ninguém falando sobre, tipo, ai, qual que é a veracidade dessa informação? Eu sou muito preocupada com isso, mano. Toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu fico muito preocupada, tipo, se isso é verdade ou não, sabe? Eu queria falar desse assunto aqui e eu fiquei, tipo, pesquisando as influenciadoras e tal. Falei, mano, nem vou falar o nome de ninguém porque eu não quero me comprometer com a verdade do negócio e tal. E quando eu vi essa notícia na internet, eu fui atrás também pra saber se era verdade, porque hoje em dia muitas informações acabam se perdendo e a gente não sabe o que é verdade ou não, né? E eu tenho muito essa coisa de, tipo assim, mano, eu preciso passar a verdade. E na moda, no geral, assim, não tem essa cobrança, não, mano. Ninguém se cobra nesse sentido de ter que ser verdade, não. A galera vê e passa pra frente, sabe? E aí, vocês vão me falar assim, tipo, Mari, mas por que essas meninas que fazem conteúdo de moda na internet precisam saber disso? Tipo, o conteúdo delas não é técnico, igual o seu, não é necessariamente informativo, né? Elas não falam, sei lá, de moda responsável, moda sustentável e tal. E aí, gente,
eu vou falar uma coisa pra vocês. Parem de ser sonsos, tá? Que é exatamente isso que esse povo da internet quer que vocês acreditem. Ai, mas eu não sabia, mas não é o meu tipo de conteúdo, mas eu falo de humor. O que eu tenho a ver com isso? Sabe? E eu lembro de uma vez que o Carlinhos Maia, ele foi, eu acho que... Mano, eu acho que foi no programa do Mion na Globo, ou no programa do Hulk, que aí eu não vou lembrar se foi na Globo ou não, tem um tempo que eu não tô assistindo Globo, né? Mas o Carlinhos Maia foi e ele falou, tipo assim, ele justificou lá, falando que o conteúdo dele era humorístico, ele falava de um jeito simples, e as pessoas não podiam cobrar que ele falasse sobre coisas sérias, sabe? Não era o tipo de conteúdo dele, ele não precisava se comprometer a falar coisas sérias. Ele era, sabe, era humor. E aí eu lembro que, eu acho que foi o Luciano, tá? Mas foi o Luciano ou o Mion. Um dos dois deu uma lacrada nele, assim, falando que a partir do momento que você tem muitos seguidores e você pode influenciar as pessoas, você precisa ter responsabilidade sobre as coisas que você fala. Irresponsabilidade não significa falar só o que eu quero ouvir, tá? Tipo, porque ela só tem responsabilidade se falar bem do Lula, atacar o Bolsonaro, falar bem do Bolsonaro, atacar o Lula, tipo assim, tô falando responsabilidade no sentido de condizer com o que eu acredito. E não necessariamente, tá? Responsabilidade, eu acho que o mais importante da responsabilidade é você assumir o que você fala e a opinião que você dá na internet. Não sejam sonsos, vocês, porque esse povo não é, entendeu? Eu vi essas influenciadoras aí, muitas delas deram depoimento depois, né? O pronunciamento delas, e aí elas falando assim, gente, eu não sabia que se tratava de tráfico humano. A minha equipe jurídica avaliou o contrato deles e não tinha nada lá, entendeu? A gente não sabia e tal. Gente, tá bom. Você pode não saber a seriedade do negócio, você pode não saber que era um trem, tipo, tão sério assim. Mas você achou normal? Tipo, é algo que você julgaria ser seguro? Por que é oferecido só pra mulheres, então? Sabe, assim, tipo assim, você não desconfiou em momento algum? Mano, pelo amor de Deus, gente, assumam suas responsabilidades. Ninguém é ingênuo assim. Ainda mais nós, mulheres. Tipo, a publicidade mandaram pra mulheres, mulheres novas, mulheres jovens, mulheres bonitas e tal, e aí um negócio só pra mulheres de 18 a 22 anos. Você vai pra Rússia fazer um intercâmbio. Gente, tipo assim, vocês não assistiram Salve Jorge? Vocês não têm essa maldade, vocês não têm essa, sabe, essa maldade mesmo de ver as coisas e tal. Vocês já trabalham com isso tem um tempo. Vocês leram o roteiro lá do que vocês tinham que falar e vocês acharam que era algo super normal, assim. Uma oportunidade, assim, em 1 milhão, meu Deus. As meninas, as brasileiras vão surtar porque é a oportunidade da vida delas. Vocês acharam mesmo isso? Eu fico em choque, eu acho que não tem essa possibilidade, sabe? Das pessoas serem ingênuas a esse ponto. Você pode não saber tudo, você pode não saber do que se trata, mas você nem desconfiar, aí pra mim é fora, assim, sabe? Tipo, porque aí, como que uma pessoa na internet deu, tipo assim, um Google em 5 minutos e viu que tinha alguma coisa errada com a empresa, e você que recebeu lá o contrato e tal, que teve tempo pra poder analisar, você não conseguiu olhar isso com calma e só aceitou, assim. Não, pra mim não tem justificativa. Pra mim essas pessoas não precisam do dinheiro, pra mim essas pessoas não são tão ingênuas assim. Então, assim, assumam suas responsabilidades porque essas responsabilidades existem. Ainda mais nesse exemplo aí que eu falei do Carlinhos Maia, que... Vamos supor que foi o Luciano Huck, tá? Pra não ter que ficar voltando nisso. O Luciano Huck deu essa lacrada nele e que, tipo assim, na época eu fiquei, mano, é isso, sabe? Vai olhar quantos seguidores essas meninas têm no Instagram e me fala se elas não têm responsabilidade nenhuma em compartilhar os conteúdos que elas postam. Tipo assim, nenhuma. Óbvio que elas têm, gente. Tem muita gente que segue, sabe? Enfim, eu acho que é assim que a gente vai construindo esse discurso falso da moda também, sabe?
Eu não sabia que a Zara já tinha sido acusada de trabalho escravo. Eu não sabia que a Shein... Tipo, na verdade nem rola isso, né? Essas meninas, inclusive, se apoiam no que a massa quer e no que a massa precisa. Então, óbvio que o discurso delas é sobre fast fashion. Óbvio que elas não estão nem aí pra trabalho escravo e os caralho. Porque, tipo assim, a justificativa delas é sempre esse lance da acessibilidade, que, na verdade, é mais essa ideia de falar pros vulneráveis, né? As pessoas que querem ouvir aquilo e que, tipo assim, acreditam nessa ilusão. E por que elas deveriam estar preocupadas realmente com trabalho escravo, com, sei lá, tudo que envolve a moda, né? Eu acho que aqui é aquele lance das classes, sabe? Você só luta por algo que você se identifica. Então, acho que às vezes a gente precisa se relembrar onde a gente tá nessa situação toda, assim. Tipo, você tá mais perto de ser influenciadora da marca da Camila Loures e viver disso, ou de ser a costureira dessa marca que trabalha terceirizada e recebe o mínimo do mínimo para isso. Sabe? Eu gosto de olhar as situações por completo, assim, e de analisar, tipo, essas perspectivas, sabe? Tentando me colocar nessa situação. Tipo, nesse exemplo da Rússia, gente, imagina se algumas meninas realmente se inscrevem e vão pra Rússia fabricar drone lá, viver uma vida miserável, sofrer, sei lá, tipo, me lembrou aquele programa Aeroporto, que eu adoro aquele programa. Mas eu sempre fico chocada, porque quando as pessoas são pegas, né, com droga, elas têm chance de dar um telefonema. Aí pra quem que elas ligam? Pra quem deu a droga. Sabe? Mano, você acha que essa pessoa vai te salvar agora? E aí eu fiquei pensando, você foi pra Rússia, ficou presa, tem direito a uma ligação. Você vai ligar pra quem? Pra Ayla? Pra Caterine? Quem é seu Deus agora? E tem várias pessoas no TikTok defendendo essas meninas, nesse exato momento, falando que elas não sabiam, pedindo pra galera esquecer a história. Gente, não sejam essas pessoas, tá? Não sejam fanáticas por blogueiras milionárias. Elas não querem saber de vocês, assim, pra nada. Só pra dar dinheiro pra elas. Então, tipo, eu penso muito nisso, assim, tipo, da gente se apoiar em quem vive a mesma coisa que a gente, assim. Acho que não tem problema, às vezes, a gente criar essa ideia do que a gente quer construir e tal. Eu sei que muitas vezes a gente cria essas ilusões que são normais mesmo, mas a gente não pode viver disso, sabe? Eu acho que a gente não pode viver dessa ideia de ilusão, porque tem muita coisa envolvida dentro dessa ilusão, sabe? E muitas dessas pessoas, inclusive, que crescem assim de forma. Como que fala a palavra? Que não é digna, né? Indigna, não digna. Que crescem de forma, tipo, errada, assim, vamos colocar. É assim que essas pessoas ficam milionárias, sabe? É assim que elas constroem essa vida e tal. E, inclusive, é assim que elas, tipo, mentem. E elas não estão nem aí pra isso, gente. Tipo assim, sinceramente, uma pessoa, uma blogueira dessa que aceitou fazer esse tipo de trabalho por puro dinheiro, ela não pensou em momento algum se isso ia te afetar negativamente, entendeu? Se você poderia acreditar, se você poderia ir, se você poderia sofrer com isso. E eu entendo que elas apagaram os vídeos, mas isso não tira a responsabilidade que elas tinham antes mesmo de gravar e postar esses vídeos, entendeu? E na hora que der errado, na hora que acontecer alguma coisa com você, você não vai conseguir ligar pra elas e pedir ajuda, entendeu? Então não sejam essas pessoas fanáticas que defendem essas pessoas a todo custo, porque assim, do contrário, meu bem, ela não tá nem aí pra você. E eu acho que também, eu falei essa ideia de às vezes a gente querer... A gente às vezes tem um pouco de ilusão também, porque a gente precisa, né? A gente vive num mundo que, tipo assim, se você não tiver um pouco... Se você não sair um pouco da realidade também, você adoece, né? Eu acho que tá tudo bem querer consumir conteúdos fúteis, medíocres, às vezes. Eu adoro conteúdos fúteis, adoro ficar assistindo reality show, adoro programas de humor que não tem compromisso com a verdade. Eu adoro, mano. Mas eu acho que quando o assunto é sério, a gente precisa tratar com seriedade e responsabilidade. E uma vez, uma professora minha da faculdade, ela falou assim:
você não aceitaria um conselho sobre a sua saúde de uma pessoa que não é médica, né? Então, por que você aceita tudo que uma pessoa fala de moda e beleza como se fosse uma verdade absoluta, sabe? Eu penso nisso, tipo, constantemente, porque moda também é uma profissão. Também deve ter seriedade. E aí, sabe quando você é, sei lá, nutricionista, advogado, dermatologista? Eu nem sei se tem alguém nessas profissões aqui. Advogado eu sei que tem, porque tem um amigo meu que sempre ouve. Um beijo pra você, Marreta. Mas sabe quando vocês ouvem, principalmente a galera da saúde, né? Pessoal que trabalha com leis, assim, e tal, ouvem pessoas cagando regra na internet? Ai, usa esse creme aqui pra espinha, amiga, você vai arrasar. E aí você vai ver o creme da coceira, queimadura de 3º grau. Gente, pra gente da moda é a mesma coisa. É a mesma coisa, sabe? Porque moda também é trabalho, é estudo, é um monte de coisa. Então, por isso que eu falei que é muito triste, às vezes, ver os conteúdos de moda se resumirem a, assim, nada, sabe? Gente, com todo respeito, mas assim, brincar de profissão a gente brincava quando era criança, sabe? Desculpa. Mas depois que você cresce, você começa a ter certas responsabilidades. E para pessoas que têm milhões de seguidores, essas responsabilidades devem sim ser levadas a sério. Se eu sinto responsabilidade tendo, sei lá, 20 pessoas que ouvem o podcast, 30, 40 pessoas, imagina quase 20 milhões de pessoas ouvindo tudo que você fala todo dia nos seus stories, te acompanhando assiduamente. Tipo assim, sabe? E passou da hora já da moda sair desse lugar de coisinhas bonitinhas, comprinhas da Shein, marcas de luxo, aesthetics, trends. Gente, a gente tá igual criança. Quando um dos pais faz mímica pra você e te faz dar risada, enquanto o outro mete remédio na sua boca. Sabe, assim, mano, deu pra entender essa analogia que eu fiz? Porque a gente tá sendo enganado, mano. Nada é tão bonito assim. Nada é tão fácil assim. Só a moda sustentável. Aquelas bem doidas, assim, né? Mas sério, gente, as coisas podem ser bonitas, sim. Elas podem ser legais, sim. Podem ser possíveis. Mas elas vão ter que exigir um pouco de desconforto também, sabe? Só assim a gente muda as coisas e muda pra melhor. Óbvio, se você tá desconfortável, você quer mudar pra melhor, entendeu? Eu quero falar disso melhor em outro episódio, sobre desconforto e tal, que eu acho que esse também já tá mais que suficiente. Mas eu acho que é importante a gente pensar muito, eu acho que nesses 2 problemas que eu falei aqui, dessa falta de verdade, de compromisso com a verdade, e também sobre essa ideia dessa ilusão que se cria em cima de blogueiras e da moda e do que a moda pode ser e tal, porque eu queria muito que a gente pensasse nisso, assim. Nada é tão bonito assim, nada é tão perfeito assim, nada é tão fácil assim, sabe? Então comecem a desconfiar um pouco mais dessas coisas que parecem ser muito fáceis, que parecem ser muito bonitas, assim. Eu sempre vejo essas influenciadoras de moda, às vezes que já têm muito dinheiro, tentando ser mais acessíveis, né? Mostrando coisas pra galera da massa mesmo, que somos nós, assim, e falando, tipo assim, ai, gente, porque eu compro na Shein, porque eu sei que é mais acessível e tal, e eu sei que vocês amam. Gente, essas pessoas não são iguais a gente, não, tá? Às vezes elas fazem isso só pra te conquistar mesmo. E o que é pior pra mim, porque na verdade elas têm condição de comprar de uma marca mais cara, talvez de marca autoral, falar de moda brasileira e tal, mas elas estão dispostas a comprar mais do mesmo e não pra te agradar e pra mostrar que elas são acessíveis e que você também consegue ser igual elas comprando da Shein. É mais pra, tipo assim, te dar mais essa ideia de ilusão mesmo, sabe? Tudo é possível, tudo é barato, tudo é lindo. E pra quem estuda moda, pra quem pesquisa moda, sabe que normalmente não é assim. Então, tipo, eu tava até pensando em fazer um experimento social. Mano, juro, eu não sei se eu vou conseguir, mas eu queria muito fazer um experimento social que é, tipo, consumir conteúdos dessas blogueiras e influenciadoras de moda que eu acho meio medíocres, assim, por, sei lá, 7 dias e ver
o que isso me trouxe, assim, de retorno, sabe? Sentir o que as pessoas sentem enquanto elas consomem dessas blogueiras aí. Eu acho que vai rolar, mas assim, talvez eu tenha que voltar pra terapia pra isso, porque eu acho que vai ser bem difícil pra mim, mas a gente pode fazer juntos, inclusive, aí a gente compartilha nossas experiências. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? É a gente começar a questionar mais. Eu sempre falo isso, gente, cobrar mais dessas pessoas, sabe? Eu acho que elas precisam ser cobradas, sim. Porque se você traz retorno financeiro para elas e se você coloca elas num lugar de prestígio, elas têm que te dar um retorno positivo disso, sabe? Enfim, eu acho que eu quero gastar esse lado do desconforto aí em outro episódio. Eu acho que esse episódio era mais para poder falar sobre isso mesmo. Quero saber o que vocês acharam dessa história toda, se vocês tinham ouvido falar. Qual que foi a opinião de vocês, o que vocês sentiram em relação a isso e o que vocês acharam desse episódio também. Quero saber, por favor, deixem nos comentários. E até o próximo episódio. Agora a gente já tem dias e horários definidos, vai ser toda quarta-feira, às 8 da manhã. Quero estar com vocês logo no início do dia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Bom resto de semana para vocês e tchau!